가도웨스여론 바사났다. 어느 우충 결혼 기지노세. Um dos exércitos mais temidos de todo o mundo de Gelo e Fogo são os Dothraki, nômades bárbaros de Essos que têm sua história conhecida há mais de 400 anos. Eles são famosos por suas habilidades de montaria e por sua selvageria, onde saem pilhando vilas e estuprando pessoas por onde passam. Hoje é dia de falarmos mais sobre os Dothraki de Essos. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vamos começar uma sériezinha nova do mundo de Gelo e Fogo aqui no canal, dessa vez para falar mais sobre Essos, né? Então vamos falar dos povos, das culturas e de algumas lendas deste continente, que é o segundo continente mais explorado do mundo de Game of Thrones, só atrás de Westeros, que é um continente principal ali da obra. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e também recomendar várias playlists do mundo de Gelo e Fogo que tem por aqui. Playlist de personagem, de casas de Westeros, de lendas, de grandes eventos como a Rebelião do Robert. Então depois assistam o que vocês mais gostarem, porque conteúdo aqui não falta. Bom, primeiro de tudo, os Dothraki são o povo do Khal Drogo que a gente conhece em Game of Thrones ali. Eles são bastante explorados na primeira temporada de Game of Thrones. Eles são nômades, né? Ou seja, eles não param em lugar nenhum e eles vivem em barracas, que são barracas aí andantes, né? Basicamente. Então são moradias de fácil construção, né? Então, a hora que eles têm que se mudar, eles se mudam. A hora que eles têm que se fixar, eles colocam essas barracas, essas cabanas lá e ficam em determinada região. Eles são um povo que tem a sua história conhecida de 400 anos pra cá, né? Porque antes disso eles viviam no leste de Essos, em uma região que também não é muito explorada. Eles começam a explorar mais de Essos, deste grande continente que a gente conhece um pouquinho em Game of Thrones, quando acontece a perdição de Valíria. Por quê? Porque Essos era controlada também pelo Império Livre de Valíria, né? Valíria Freehold, que eram os domadores de dragões. Então Valíria tinha muitas famílias domadoras de dragões e os Dothraki não se meteriam com dragões, então por isso que eles ficavam ali no cantinho deles. Só que quando acabaram os dragões, eles resolveram aumentar as suas explorações e seguir novos caminhos. Os costumes dos Dothraki, eles são bastante selvagens mesmo. Eles não param em lugar nenhum, eles vivem em cima dos seus cavalos, todas as suas hierarquias são conquistadas basicamente através do combate, né? A grande parte delas são conquistadas através do combate, ou seja, quanto mais forte você é, mais respeitado você será dentro dos Dothraki, e eles começaram a trazer terror para as cidades livres de Essos e para diversos outros reinos, diversas outras vilas. Todo lugar que eles passavam, eles saqueavam, eles estupravam, eles festejavam, faziam uma porrada de coisa lá, porque esses são os costumes dos Dothraki. This Khal Drogo. It said he has 100,000 men in his hold. Even 1,000,000 Dothraki are no threat to the realm. As long as they remain on the other side of the narrow sea. They have no ships, Robert. E por trás de todo esse povo destemidos do Dothraki, eles têm um medo que é em relação ao Mar de Sal. Eles têm medo de atravessar o Mar Estreito e por isso que a lenda do Grande Garanhão aponta o guerreiro que irá liderá-los através desse terror, né? O guerreiro que fará com que os Dothraki cruzem este grande mar. Agora vamos falar um pouquinho da cultura e da religião dos Dothraki. Os Dothraki são um povo nômade livre que depende muito de seus cavalos e por conta do seu estilo de vida, algumas das tradições reforçam a importância deste animal. Primeiro que uma das maiores divindades, ou a maior entre os Dothraki, é o deus cavalo conhecido como o Grande Garanhão. Além disso, os Khal, líderes dos Khalassaris, dos exércitos Dothraki, compartilhavam até suas próprias mulheres com os seus guerreiros mais próximos, os irmãos de sangue, mas jamais compartilhavam uma montaria. E os cavalos, sendo sinal de respeito também, eles mostram isso no dia a dia dos Dothraki, apenas os dignos podem montá-los. Então quando você vê um bando Dothraki andando, você sabe que os guerreiros são aqueles que estão montados em cavalo, as mulheres, as crianças, os escravos e aqueles mais velhos, né, mais idosos, não conseguem montar direito, andam a pé para mostrar realmente a superioridade dos guerreiros. Quanto mais forte você é, quanto mais saudável você é, mais respeitado você é dentro de um Khalasar. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais de como funciona a hierarquia dos Dothraki, mas a gente tinha os líderes, que eram os Khal, né? Khal Drogo era um deles, um dos maiores de toda a história dos Dothraki, e eles tinham aqueles irmãos de sangue, que eram aqueles guerreiros que ficavam mais próximos ali do Khal, né? O Khal Drogo tinha 3,
E esses caras, eles eram realmente muito próximos e eles compartilhavam tudo um com o outro, até mesmo as esposas, mas não compartilhavam cavalos. Então, o cavalo do Khal Drogo sempre será do Khal Drogo, mais ou menos o que os Targaryen fazem com os dragões, né? O Khal Drogo nunca vai montar um cavalo de outro Dothraki e nenhum outro Dothraki vai montar o cavalo do Khal Drogo, né? Então, eles realmente respeitam muito este animal. Por quê? Porque eles são um povo nômade que vive em movimento e eles vivem em cima dos cavalos. Eles também são conhecidos por suas habilidades de combate, principalmente por conta das suas habilidades de montaria, né? Então a gente já viu os Dothraki surfando em cavalos ali e atirando nos seus arco e flecha em plena velocidade. A gente sabe também, a gente aprende isso em Game of Thrones, que quando você não consegue mais montar um cavalo, você perde o seu respeito ali entre os Dothraki, e cair de um cavalo também é uma grande vergonha para os Dothraki, né? Então o cavalo é uma criatura realmente muito respeitada e venerada entre esse povo. Let's say Viserys Targaryen lands with 40,000 Dothraki screamers at his back. We hole up in our castles. Wise move. Only a fool would meet the Dothraki in an open field. E isso também explica aquela frase: enfrentar os Dothraki em campo aberto é loucura. Por quê? Porque quanto mais limpo o terreno for para os cavalos Dothraki se moverem, mais rápidos eles serão e mais letais eles serão também. Então, se você enfrentar os Dothraki, por exemplo, numa montanha, eles não vão conseguir se mover com os cavalos, né? Se o piso for irregular, eles também vão ter maior dificuldade. Eles são, sim, grandes montadores, eles conseguiriam até oferecer alguns problemas, mas em campo aberto eles são praticamente imbatíveis. Agora vamos falar sobre as nomenclaturas aqui, sobre a hierarquia dos Dothraki e também um pouquinho sobre as tribos. Nós temos o povo Dothraki inteiro dividido em diversas tribos que são chamados de Khalassares. Khalasar é uma tribo, o Khal Drogo ele tinha uma das tribos, só que ele não era o rei de todos os Dothraki, por exemplo. Ele não era o líder de todos os Dothraki. Ele tinha ali cerca de 40 mil Dothraki seguindo ele, mas os Dothraki ao todo chegavam aí a mais de 100 mil, né? Então tinham diversos Khals, cada Khal liderava um Khalasar. Cada Khal tinha uma tribo ali que o seguia, né? O Khal Drogo era o maior do seu tempo, tivemos outros grandes Dothrakis, líderes Khal que tiveram muitos Dothraki o seguindo, né? Mas cada tribo era um Khalasar. E dentro desse Khalasar a gente tinha pequenas subdivisões que eram comandadas por outros também grandes guerreiros Dothraki. Essas subdivisões elas eram chamadas de Khas, e os líderes de cada uma dessas subdivisões eram capitães escolhidos pelo próprio Khal, pelo líder geral. Eles se chamavam Khos. E quando um Khal morria, esses Khalassares eles tinham algumas opções. Uma é escolher um novo líder, então vocês todos se mantêm ali, mas aí vocês escolhem um outro guerreiro que pode suceder o seu antigo Khal, ele se torna o Khal e vida que segue. Ou quando um Khal morre, esses Khos se tornam Khals de suas subtribos. Então, essas subtribos elas se dividem, cada uma segue o seu caminho, né, sendo lideradas por aquele que ainda respondia a um Khal um dia, só que agora ele é o Khal dessa pequena tribo. Ou seja, vamos supor aqui, o Khal Drogo, ele tinha 40 mil Dothrakis seguindo ele. Ele era o Khal de todos esses 40 mil, e dentro desses 40 mil, vamos supor, nós tínhamos 4 Khos, que eram os capitães escolhidos pelo Khal Drogo. Cada Khos liderava 10 mil Dothrakis, né? O Khal Drogo morreu, cada um desses Khos virou Khal desses 10 mil. Então viraram uma tribo só, que era liderada pelo Khal Drogo, passa a se tornar 4 tribos, cada uma liderada por um dos antigos capitães do Khal Drogo, né? Então agora elas não têm mais um líder só, cada uma segue o seu antigo capitão, e aí cada uma vai viver a sua própria maneira. Uma coisa bem legal também é que esses Khals e esses Khalassares, eles são inimigos. Então quando eles se encontram em suas expedições, eles geralmente se enfrentam, eles se combatem ali, entram em conflito. Só que os Dothraki eles têm uma única região fixa, que é Vaz Dothraki. Vaz Dothraki é uma região ancestral ali que eles criaram como a própria capital dos Dothraki, e é o único lugar onde todos os Khalassares, onde todos os Khal, eles se respeitam como irmãos, porque matar em Vaz Dothraki é proibido e gera pena de morte. Isso evita mortes em Vaz Dothraki? Não evita, porque a gente sabe que os Dothraki eles são um povo bem selvagem mesmo, então eles sempre estão se matando. E pena de morte vai fazer o quê? Vai matar o cara que acabou de matar outro, né? Então não muda muita coisa ali, mas é um local que geralmente deveria ser respeitado, e é um local onde os ânimos estão mais amenos ali. Então,
Quando eles se encontram fora de Vaz Dothraki, um Khal encontra outro Khal, esses caras vão sair na mão, né? Mas quando eles se encontram em Vaz Dothraki, geralmente se mantém ali um pouco de política também. Em relação ao tamanho de Vaz Dothraki, Daenerys acredita ser 10 vezes maior que Pentos, e bem na entrada dessa cidade, nós temos 2 estátuas gigantes de cavalo, ainda mais mostrando como o povo respeita estes animais. Vaz Dothraki é habitado em grande parte por escravos e Dosh Halen, e é completamente proibido o porte de armas e derramamento de sangue ali. Mas, como eu já disse, né, quem derrama sangue tem a pena de morte, acabou de matar um cara, você vai morrer também, e isso para os Dothraki é uma terça-feira comum. Inclusive, os casamentos e outras cerimônias que são consideradas românticas em outros povos, para os Dothraki também eram consideradas extremamente selvagens, e quanto mais morte nós tivéssemos em um casamento Dothraki, maior sucesso ele era considerado. Antes da gente passar por um dos grandes eventos da história dos Dothraki, que aconteceu bem lá na época quando eles começaram a explorar mais de Essos, lá na época da perdição de Valyrian, um pouquinho antes do Aegon partir para sua conquista em Westeros, vamos falar um pouquinho também sobre como funciona a fama dos Dothraki dentro de Essos. Então, diversos reinos, diversas vilas sabiam que se os Dothraki chegarem ali não tinha muito o que fazer, e eles conseguiam muitas vezes controlar, impedir as invasões do Dothraki, oferecendo coisas em troca. O Viserys, por exemplo, ofereceu o casamento com a Daenerys ao Khal Drogo, né? E a gente tinha diversas oferendas que esses reinos faziam para os Khals. Quanto mais poderoso esse Khal fosse, quanto mais Dothraki ele tivesse ali sob seu comando, maiores eram as prendas de escravos, de castelos, de alimento, de tudo que vocês possam imaginar. Os Dothraki eles priorizavam muito o combate, né? Então se eles quisessem invadir, não haveria ouro que impediria eles de fazerem isso, porque a base principal deles é essa. E também um dos costumes do Dothraki é de fazer tudo a céu aberto. Então eles transam a céu aberto, a gente viu o Khal Drogo fazendo isso com a Daenerys, ele estupra a Daenerys também no começo, né? E eles são esse povo livre, de fato, assim, em toda a sua essência, porque eles acham que todas as coisas importantes na vida de um homem deviam ser feitas a céu aberto. E nós temos a Daenerys, que era uma Khaleesi. O que é uma Khaleesi? Uma Khaleesi, ela é a esposa de um Khal, e quando esse Khal morre, quando essa Khaleesi se torna viúva, ela teoricamente teria que ir para Vaz Dothraki para ficar lá para sempre. Aí ela se torna uma Dosh Halen e ela começa a ser vista como uma vidente e ser extremamente respeitada pelos Khal e por todos os Dothraki, mas elas ficam ali em Vaz Dothraki, elas não saem mais de lá. Isso é uma coisa que foi imposta a Daenerys em Game of Thrones, a gente até viu isso, só que ela se liberta disso, né? Ela não cresceu nesse povo, ela é uma Targaryen, estava destinada a muito mais e ela não ficaria ali. E como quiseram mantê-la lá, ela botou fogo em tudo, foda-se, e dominou todos os Dothraki. Isso a gente viu acontecendo na série, né? Nos livros talvez aconteça de uma forma um pouquinho diferente, mas a Daenerys controlou o Khalazar inteiro, ela uniu todos os Khalazares quando ela mata todos os Khal naquele momento. Ou seja, se existem ao todo 100 mil Dothrakis, esses 100 mil Dothrakis agora respondiam a um único Khal, que se chamava Daenerys Targaryen, a Khaleesi de Khal Drogo, que agora se tornou a grande líder de todo esse povo. Agora vamos falar de um evento bem particular aqui, que foi a Batalha de Qhor. A Batalha de Qhor aconteceu bem na época onde os Dothraki estavam iniciando sua expansão para o resto de Essos, e Qhor era um dos reinos que estava ali no caminho dos Dothraki, né? Era uma das cidades que estava ali no caminho dos Dothraki. Eles sabiam que uma hora ou outra os Dothraki chegariam ali, e esses Dothraki eles eram liderados por um Khal bastante poderoso, o mais poderoso dessa época, que era o Khal Temo. Ele tinha 50 mil homens em seu poder. Eu acabei de falar aqui que o Khal Drogo tinha 40 e ele tinha castelo, ele era extremamente temido e respeitado. O Khal Temo ele tinha 50 mil homens sob seu comando, metade deles eram guerreiros, lembrando que os Dothraki eles nem sempre andam só com guerreiros, né? Ter metade do povo como guerreiro já é algo bem impressionante, na verdade, né? Tem crianças, tem mulheres, tem escravos, vai muito além dos guerreiros ali. E esse Khal Temo, ele tinha 25 mil guerreiros montados em suas forças. E ele passava saqueando, rapando tudo o que ele queria. E quando ele chegou em Qhor, Qhor era uma das cidades ali da região, que já estava sabendo que os Dothraki passariam por lá. Qhor tentou se preparar, né? Então Qhor pegou o seu exército e dobrou os seus números, trazendo mercenários. Então a gente pode aqui chegar numa noção de que Qhor tinha, quando dobrou seus números, uns 15, 20 mil para enfrentar 25 mil Dothrakis guerreiros. E eles chamaram 2 exércitos de mercenários, então eles poderiam ter, sei lá, 10 mil guerreiros, chamaram mais 2 exércitos com 5 mil cada um, ficaram com 20 mil para enfrentar 25 mil Dothrakis.
E esses dois grupos de mercenários eram os brilhantes estandartes e os segundos filhos. Os segundos filhos a gente até vê em Game of Thrones também, que eram aqueles que tinham 3 líderes, um dos líderes era o Daario Naharis, né? Então, os Dothraki chegaram e o Khal Temo ficou muito feliz quando ele viu forças de verdade ali pra ele enfrentar, porque os Dothraki, eles gostam da luta, né? Então eles não gostavam muito de chegar em vilas completamente vulneráveis. Não é que eles não gostavam, eles continuariam fazendo isso, porque eles adoravam também um pessoalzinho vulnerável. Mas eles gostavam muito também de quando eles eram desafiados. E quando o Khal Temo viu que tinha um exército de verdade esperando ele, ele ficou muito feliz. E os Dothraki foram simplesmente implacáveis. Eles acabaram com as forças de Qohor. Só que Qohor, sabendo disso tudo, ela foi atrás desses dois exércitos mercenários, né? Só que também foi atrás de 3.000 Imaculados. 3.000 Imaculados que não venceriam uma guerra sozinha, talvez, mas que poderiam fazer uma grande diferença, porque os Imaculados, exércitos que a Daenerys também compra em Game of Thrones, já eram muito conhecidos lá em Essos. Só que, no momento dessa invasão do Khal Temo, os Imaculados não tinham chegado. E o que aconteceu? O exército fiel a Qohor, o exército de Qohor, foi completamente obliterado e os dois exércitos de mercenários fugiram, porque eles sabiam que não ia ter o que fazer ali e eles foram bem covardes mesmo, pegaram a grana, vazaram e pronto. E os Dothraki ficaram bebendo à frente dos portões de Qohor, né, para no dia seguinte invadirem a cidade. E enquanto os Dothraki estavam celebrando, bebendo, os Imaculados, os 3.000 Imaculados chegaram. Então a gente pode chegar aqui num número legal. Khal Temo tinha 25.000 homens no começo dessa guerra, vamos supor que nessa treta toda ele ficou com 22, perdeu 3.000 ali, enquanto o outro lado perdeu uns 10, até mais um pouquinho, porque esses exércitos mercenários também devem ter tido algumas poucas baixas antes de fugirem, né? Então os Dothraki estavam lá celebrando na frente dos portões de Qohor, esperando o amanhecer para invadirem de fato a cidade, tomarem as riquezas, estuprarem todo mundo e tudo mais, o que eles sempre faziam. Só que nesse meio tempo chegaram 3.000 Imaculados. O que 3.000 Imaculados vão fazer contra 22.000 Dothrakis liderados pelo Khal Temo, um dos maiores caos de toda a história dos Dothraki? Eu respondo pra você. Quando o Khal Temo acordou com todo o seu exército, eles beberam pra caramba, mas eles continuavam sendo Dothrakis extremamente poderosos e perigosos. Os Dothraki, eles são conhecidos por serem altos, por serem fortes também, né? Então a bebida não afetou nada ali deles. Eram 22.000 Dothrakis contra 3.000 Imaculados, só que os Dothraki, eles tinham um probleminha, que era a arrogância, né? Os Dothraki, eles gostavam de mostrar a sua força. Eles acreditavam que homens em pé mereciam morrer pisoteados pelos cavalos. Então, ao invés de flanquear os exércitos imaculados, os 3.000 Imaculados, o Khal Temo quis ir de frente para vencer da forma mais difícil possível, para realmente se impor e mostrar toda a sua força. E o que aconteceu? Khal Temo tentou ir 18 vezes, as 18 vezes os Imaculados conseguiram se defender, colocando as suas lanças para frente e afugentando os Dothraki, matando muitos deles no caminho. Quando o Khal Temo começou a usar os arqueiros, os Imaculados simplesmente cobriam-se com os escudos, e foi assim até que os Dothraki foram derrotados. Não é que todos os Dothraki morreram e todos os Imaculados ficaram vivos, não. No final da batalha, de todos aqueles 22.000 Dothrakis que tinham, 8.000 apenas sobreviveram. Cerca de 12 a 14.000 Dothrakis foram mortos por 3.000 Imaculados. E do lado dos Imaculados sobraram apenas 600 soldados que foram reconhecidos pelos próprios Dothraki como vencedores. O Khal Temo morreu no meio dessa treta, e quando ele e os filhos dele morreram, a treta acabou. Os Dothraki pararam de tentar investir depois que o seu grande líder foi morto. Um líder que comandava 40.000 Dothrakis foi derrotado pelo exército Imaculado. E aí acabou a guerra, sobraram 8.000 Dothrakis mais ou menos e 600 Imaculados. No dia seguinte, um novo Khal assumiu a liderança desses 8.000 Dothrakis e eles foram de novo até os portões de Qohor, mas não para buscar mais briga, e sim para reconhecer a própria derrota, mostrando o maior símbolo de respeito e de vergonha individual que um Dothraki pode demonstrar, que é cortando o seu próprio cabelo. Um dos costumes do Dothraki é de fazer uma nova trança a cada vitória e também de nunca cortar o cabelo enquanto você não for derrotado em batalha. Então, quanto maior o cabelo de um Dothraki, mais forte ele é. Quando você vê um Dothraki cabeludão, igual o Khal Drogo, tinha o cabelo até abaixo da cintura ali, você sabe que o cara nunca foi derrotado, que o cara é embaçado. O Khal Drogo mesmo, ele vence um dos seus guerreiros ali que o desafiou, e ele mesmo corta a trança desse guerreiro para mostrar que ele foi recentemente derrotado. Um Dothraki com cabelinho rapado ali se ferrou numa luta muito recente.
Então, os Dothraki, esses 8.000 Dothraki liderados por um novo Khal, eles passam nos portões de Qohor e deixam as suas tranças e eles deixam os seus cabelos nos pés dos Imaculados como forma de respeito perante ao inimigo e de vergonha individual, né? Então é uma grande vergonha para um Dothraki cair de um cavalo e ter os seus cabelos cortados. Quanto mais longo o cabelo, sinal de que você está há mais tempo sem ser derrotado em batalha. E todos esses 8.000 Dothrakis que sobraram, cortaram seus cabelos e deixaram para os seus inimigos. A partir deste momento, qualquer cidade livre de Essos que tivesse dinheiro para ter um exército imaculado, o teria. Eles foram muito atrás dos exércitos, enquanto os mercenários fugiram da batalha. 3.000 Imaculados perduraram, conseguiram ficar e afugentaram os Dothraki. A gente vai falar mais dos Imaculados em outros vídeos dessa série de Essos aqui, mas essa batalha de Qohor entrou para a história dos dois povos. São dois dos exércitos mais temidos de Essos ali, que vem de Essos, por diversas táticas diferentes de combate. A Daenerys, por sinal, tinha os dois a seu comando, porque ela era genial, absurda, mas esses exércitos geralmente se enfrentavam, e quando eles se enfrentavam as coisas eram bem intensas. Agora a gente já falou um pouquinho de Khal Temo. Para encerrar o vídeo vamos falar de Khal Drogo. Para meio de comparação com as forças de Khal Temo, em seu auge ele tinha 50.000 pessoas em seu calaçar, com metade delas sendo guerreiros, enquanto Khal Drogo tinha 40.000 Dothraki em seu comando. Ele possuía palácios em Vaz Dothraki e uma mansão de 9 torres em Pentos, dada como um presente para apaziguá-lo e evitar a fúria de seu calaçar. E o Khal Drogo, ele ainda teve um filho com a Daenerys, um filho que chegou natimorto, né? Ele infelizmente não veio a nascer, mas esse filho era o Rhaego. Rhaego que foi profetizado como sendo o garanhão que montará o mundo, o maior Dothraki de todos os tempos, aquele que juntaria todos os Calasares, aquele que lideraria e unificaria todo o povo Dothraki, algo inédito desde o momento em que eles começaram a expandir as suas expedições para o restante de Essos. Ele teria as características físicas de um Dothraki, seria gigantesco, extremamente bombado, e também teria os aspectos físicos de um Targaryen, teria os olhos violeta e os cabelos loiros. A Daenerys chegou a ver o Rhaego em seu auge em algumas visões dela e era realmente um guerreiro impressionante. Ele provavelmente montaria dragões e cavalos, como os Dothraki e os Targaryen sempre fizeram, né? Então é algo também muito legal. Acho que dá um bom vídeo a gente falar do um Arif de Goth. A gente já fez um Arif de Goth que tá linkadinho aqui em cima, sobre a Arya, o Jaime e a Cersei, mais focado na série, mas a gente pode fazer um também, e se o Rhaego sobrevivesse, né? Como seria este grande guerreiro profetizado pelas Dosh Halen como o garanhão que montaria o mundo. Ele nunca veio a nascer porque a bruxa Mirri Maz Duur acabou amaldiçoando a Daenerys e matando o filho dela ainda em seu ventre. Então esse foi um grande guerreiro do Dothraki que nós não vimos em terra, mas vimos Khal Drogo, que foi um dos maiores líderes de toda a história desse povo. E não dá pra deixar de falar de Daenerys Targaryen, nascida da Tormenta, a Khaleesi. Daenerys, na série de Game of Thrones, ela foi, sim, ela seria basicamente o garanhão que montou o mundo. Ela cumpriria a profecia que foi dada ao seu filho quando ela unifica todos os Calasares e navega com todos eles para o Westeros. Khal Drogo, quando se casa com a Daenerys, promete conquistar o Westeros para ela, só que uma coisa que os Dothraki tinham medo é de navegar. Eles tinham medo do mar e por isso que eles ficavam apenas ali em Essos, né? Só que Khal Drogo fez essa promessa para Daenerys e Daenerys depois conquistou a promessa que o marido dela fez para ela e também realizou a profecia que foi direcionada para o filho dela, unificando todos os Calasares e indo rumo ao Westeros para conquistar os 7 reinos. E quando a Daenerys ela fica grávida também, para mostrar que o seu filho pode ser o grande garanhão e que dela nascerá um grande Dothraki, ela tem que comer o coração de um garanhão. Então eles matam um cavalo ali na hora, eles pegam o coração desse cavalo e dão cru para Daenerys comer. Não para ela se provar como uma Khaleesi, mas para ela mostrar que ela dará vida a um grande guerreiro, que ela será a mãe de um grande Dothraki.
Por conta da proibição de armas em Vaz Dothraki, a mãe tem que arrancar o coração do cavalo com as próprias mãos e dentes. Se ela comer o coração todo, ela estará carregando um grande guerreiro. Se não, ela pode estar grávida de um bebê fraco, ou um aborto, ou de uma mulher. É assim que os Dothraki lidam com essas coisas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui, manda pros seus amigos e também ativa o sininho, porque a gente vai fazer mais vídeos dessa série de Essos. Então peçam aí, vocês querem saber mais sobre o quê? Sobre Bravos? Sobre os Imaculados? Sobre outros costumes? Sobre exércitos mercenários como os Segundos Irmãos? Peçam aqui que a gente fala mais sobre Essos nessa nova sériezinha que se inicia hoje. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.